Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. Hoje vamos falar de novos filmes de guerra que chegarão em breve às suas telas. O vídeo está explosivo, confira. A guerra nunca saiu do cinema. Ela muda de uniforme, muda de bandeira, muda de campo de batalha, mas sempre volta. Porque a guerra, quando bem contada, não fala apenas de tiros, tanques e explosões. Ela fala de homens e mulheres, colocados diante do impossível. Nos próximos meses, uma nova leva de filmes de guerra promete levar o público de volta a alguns dos momentos mais dramáticos da história. A queda da França, o dia D, a lama da Primeira Guerra, o cerco de Leningrado, o heroísmo soviético e o inferno de Okinawa. Veja agora os próximos lançamentos de filmes de guerra. A figura, o personagem de Charles de Gaulle é, como muitos da França, polêmica no mínimo. Se você olhar, por exemplo, o Marechal Pétain, você vai ver uma história que mistura covardia e heroísmo. No caso de Gaulle, o heroísmo prevalece, principalmente nos filmes franceses. Já existem alguns que foram lançados recentemente, que eu já falei aqui no canal, sobre de Gaulle. Mas agora chega um filme novo, e não um filme, mas dois filmes, ou seja, uma produção dividida em duas partes, abordando Charles de Gaulle. O primeiro deles, A Batalha de Gaulle. Este filme mostra a guerra como uma derrota moral, como resistência política e a luta de um homem que não queria parar de lutar, Charles de Gaulle. O primeiro grande destaque é o general de Gaulle, no filme A Batalha de Gaulle. A história se passa na França de 1940. Paris está prestes a cair, o exército francês, considerado um dos mais poderosos da Europa, desmorona diante da Blitzkrieg alemã. As estradas ficam tomadas por refugiados e o governo entra em colapso. O chefe da França, o Marechal Pétain, aceita o armistício com Hitler. Para muitos, a guerra acabou. Não para Charles de Gaulle. Ainda desconhecido, sem grande poder político e sem o exército real nas mãos, de Gaulle parte para Londres e tenta fazer o impossível, convencer o mundo de que a França continuaria lutando. Esse é o coração do filme. Não é apenas uma cinebiografia. É a história de uma nação derrotada tentando não desaparecer moralmente. De Gaulle não enfrenta apenas Hitler, ele enfrenta Vichy, a colaboração, a desconfiança dos próprios aliados e a humilhação de ver a França ocupada. A grande pergunta é brutal. Quem representava a França depois da queda de Paris? Qual regime aceitou a rendição? Ou o general isolado em Londres falava a verdade de que a guerra não havia terminado? A Batalha de Gaulle promete mostrar uma batalha que vai além dos tanques, mas é mais decisiva. A batalha pela legitimidade, pela memória e pela sobrevivência da França como nação livre. A chamada é forte. A França caiu, mas um general se recusou a aceitar a derrota. O filme foi dividido em duas partes e será lançado em 2 meses consecutivos nos cinemas da França, sendo o primeiro em 10 de junho de 2026. A Batalha de Gaulle com certeza fará bastante sucesso, tanto nos cinemas quanto nos canais de streaming. Outro filme novo que chega em breve às telas e que eu já comentei aqui no canal, mas como ainda não foi lançado, vou incluir na lista de próximos lançamentos, que é o Pressure, Pressão. Um filme que fala sobre o dia D de uma maneira diferente e conta uma história verdadeira, decisiva e até então muito desconhecida, referente ao desembarque na Normandia. O filme estreia já agora em meados de junho de 2026 e está sendo aguardado com muita expectativa, trazendo o Brendan Fraser no elenco como General Eisenhower. Confira Pressão. Essa história do de Gaulle se conecta diretamente com o segundo lançamento de filmes de guerra, Pressure. Se de Gaulle mostra a França caindo em 1940, Pressure mostra os aliados voltando para libertá-la em 1944.
O filme acompanha as horas decisivas antes do dia D, e no centro da ação estão Dwight Eisenhower e o meteorologista James Stagg. E aqui está o suspense. Antes das praias, antes dos paraquedistas, antes de Omaha, de Utah, de Summer Eclipse e Point du Rock, houve uma outra decisão: lançar ou não a maior invasão anfíbia da história, ou então adiar tudo por causa do clima. O Canal da Mancha podia destruir a operação antes mesmo dela começar. O mar podia virar contra os barcos. O vento podia espalhar os paraquedistas. As nuvens poderiam cegar os aviões. E a maré errada podia condenar milhares de homens. Eisenhower carregava nos ombros o peso de uma geração. Se acertasse, abriria o caminho para a libertação na Europa Ocidental. Se errasse, o dia D poderia virar um massacre ainda maior. Pressure transforma meteorologia em suspense militar. Mostra que a guerra também é feita de mapas, previsões, dúvidas e decisões tomadas em salas fechadas, quando ninguém sabe se está salvando a história ou condenando milhares à morte. A pergunta do filme é perfeita. E se o dia D tivesse sido lançado no dia errado? É o que vamos ver neste filme, Pressure, que será lançado no Brasil em setembro, com o título de Pressão. Vamos aguardar. If we delay, the enemy will be ready and waiting. They'll slaughter every single last one of us. Da Inglaterra vem um outro filme de guerra, mas sobre a Primeira Guerra Mundial. Imagine você dentro de um tanque Mark IV, ou seja, um dos primeiros tanques da história. Um tanque de guerra que veio para revolucionar a guerra de trincheiras, pois ele era imune às metralhadoras, mas não à lama, às explosões e aos percalços que aconteciam na guerra de trincheiras. O filme Landship mostra exatamente isso, um tanque sozinho, perdido em meio à terra de ninguém. Filme que promete muita tensão. E depois deste filme da Normandia, vamos para outro inferno, agora não na Segunda Guerra, mas na Primeira. O filme é Landship e a história se passa em Passchendaele, 1917. Lama, arame farpado, gás, artilharia, metralhadoras, homens desaparecendo em crateras cheias de água e sangue. No meio desse pesadelo, surge uma nova arma, o tanque de guerra. Mas esqueça os blindados rápidos da Segunda Guerra. Os primeiros tanques eram monstros lentos, quentes, barulhentos, frágeis e sufocantes. Máquinas experimentais tentando romper o impasse das trincheiras. Em Landship, um filme britânico que será lançado em breve, a tripulação de um tanque Mark IV avança pela terra de ninguém, mas acaba presa em uma cratera, perto das linhas alemãs. Então o tanque deixa de ser uma arma, vira prisão. Homens fechados dentro de um caixão de aço, cercados pela lama, pela fome, pelo medo, pelo gás e pelo inimigo. Esse é o grande apelo do filme, mostrar a guerra blindada no seu nascimento, quando a tecnologia prometia salvar vidas, mas também podia condenar seus próprios tripulantes. Antes dos Panzers, dos Shermans e do T-34, havia essas máquinas primitivas, tentando atravessar o inferno da frente ocidental. E em Passchendaele, até o aço poderia afundar. Um filme que promete muita tensão. Já a Rússia, que está no meio de uma guerra com a Ucrânia, e sempre foi um país focado em guerras, onde a guerra faz parte da cultura, nós temos 2 novos filmes que vão se somar a uma batelada de filmes de guerra russos. Muitos deles que eu já comentei aqui no canal, tem vídeos aí falando de filmes de guerra russos, novos filmes de guerra russos, porque eles sempre estão lançando muito filme de guerra. E nós temos mais 2 que eu vou comentar agora. O primeiro dele é o Anjos do Ladoga. O Ladoga é o lago congelado no inverno, mas navegável no verão, que ligava o continente à parte isolada de Leningrado, hoje São Petersburgo. São Petersburgo é banhada pelo lago Ladoga. E quando os alemães cercaram a cidade durante a Segunda Guerra Mundial, e a cidade ficou 900 dias cercada pelos alemães, a única via de comunicação e de chegada de reforços, suprimentos, etc., era o lago Ladoga. Existem já um filme aqui chamado Salvando Leningrado, que eu comentei num dos vídeos sobre o cinema russo, que mostra a navegação até o lago, até São Petersburgo
pelo Lago Ladoga. E também existe um outro filme chamado A Ferrovia da Morte, que mostra como os soviéticos, no inverno, quando o lago congelava, construíam uma ferrovia provisória para levar suprimentos até São Petersburgo ou Leningrado sitiada. Esse é um pouquinho diferente. Também fala sobre o lago congelado e os meios de transporte não muito usuais que eram usados para tentar levar e trazer pessoas e suprimentos da Leningrado sitiada. Confira Os Anjos do Ladoga. E depois deste filme, Landship, a lista nos leva ao cinema russo de guerra, com 2 filmes. O primeiro deles, Angels of Ladoga, ou seja, Os Anjos de Ladoga. Ladoga é o lago congelado que cerca Leningrado. E a história se passa ali, em Leningrado, 1941. A cidade está cercada. O frio chega, a fome avança, bombas caem, crianças choram, famílias desaparecem. Uma das maiores cidades soviéticas é transformada em uma armadilha de gelo, dor e resistência. Mas ainda existe uma esperança, existe um caminho, o Lago Ladoga. No verão, os barcos cruzam suas águas, levando suprimentos e retirando civis. No inverno, caminhões atravessam o lago congelado, sob fogo inimigo. Essa rota ficou conhecida como a Estrada da Vida. E no filme Anjos do Ladoga, a história foca o drama justamente ali, na evacuação de crianças, no gelo, na fragilidade de uma rota que separava a vida da morte. Não é um filme apenas sobre soldados. É um filme sobre civis, sobre famílias, sobre crianças tentando escapar de uma cidade condenada. O cerco de Leningrado é uma das maiores tragédias da Segunda Guerra Mundial. E para a memória russa, é também um símbolo sagrado de sofrimento e resistência. A chamada é direta. O lago congelado que salvou Leningrado. E as pessoas corajosas que o enfrentaram. Com certeza, um bom filme de russo vem aí. Aguardemos o seu lançamento aqui no Brasil, já que na Rússia ele estreou em abril desse ano. O segundo filme soviético nessa lista de novos filmes de guerra, lembrando que o Ladoga deve estrear agora no segundo semestre, e o canal Amazon tem aí lançado dentro do seu cardápio, do seu menu de filmes, muitos filmes soviéticos, inclusive alguns que eu cito aqui nos vídeos anteriores sobre filmes não soviéticos, desculpa, mas filmes russos, não é? Então, estes filmes russos têm sido lançados na Amazon Prime ou no canal Loki. Ali hoje você encontra muitos filmes russos de guerra, como Fantasma Vermelho, Regev, Os Cadetes de Podolsky. São filmes muito interessantes que eu já comentei em outros vídeos e que estão disponíveis ou na Amazon ou dentro da Amazon no canal Loki. Filmes de guerra russos são sempre muito bons, tá? Então, mais um que chega agora no segundo semestre é Os 7 Versos Antes do Amanhecer. O filme mostra a guerra com muito sacrifício e com muita luta e com muita resistência do povo russo, não do soldado conscrito, mas do povo, o cidadão comum, focado principalmente na história de um senhor, já de idade avançada, que os alemães obrigam a guiá-los até os russos para atacá-los. E ele, na realidade, leva os alemães para uma armadilha. E isso vai ter um preço muito alto. 7 Versos Antes do Amanhecer estreia também no segundo semestre. Confira aí. Aqui a história não é de generais, tanques de guerra ou grandes exércitos. É a história de um velho camponês. Matvei Kuzmin tinha mais de 80 anos quando, segundo a narrativa soviética, foi obrigado por soldados alemães a guiá-los através da região de Pskov, em 1942. Mas ele fez o contrário. Em vez de ajudar os invasores, teria conduzido os alemães para uma emboscada do Exército Vermelho. Kuzmin morreu, mas virou herói. Esse filme carrega uma força simbólica muito russa. O homem simples do campo, aparentemente frágil, que sacrifica a própria vida para defender a sua pátria. É a guerra como um mito nacional. A ideia de que a vitória não veio apenas dos generais ou dos soldados profissionais, mas o povo inteiro, camponeses, trabalhadores, idosos, mulheres e crianças. E aí vem uma pergunta importante. Como um episódio de guerra se transforma em uma lenda? Como um homem comum vira símbolo de uma nação inteira?
como um velho de 83 anos enganou os alemães. Uma história mais do que real. Я своими руками, я найду, я задушу. Ты про Сусанина слыхал? Что еще за Сусанин? Os alemães também têm lançado um olhar assim para a Segunda Guerra. Quanto mais distante fica, mais produções alemãs focadas na Segunda Guerra têm chegado às telas ou às telinhas. Então, existem séries e filmes muito bons feitos pelos alemães sobre a Segunda Guerra Mundial. Está chegando mais um filme agora, chamado Unruh. O filme é do final de 2025, já foi lançado na Alemanha. Você já consegue até assisti-lo aí pela internet, mas logo logo ele deve estar disponível também em alguma plataforma. Não é um filme assim de guerra convencional, com batalhas e grandes operações militares. É mais um drama histórico, focado no final da guerra. E essa é sempre uma pergunta que vem na nossa cabeça. O que aconteceu com a população alemã? Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo exatamente isso, do maior êxodo da história, quando as populações alemãs foram obrigadas a saírem da região do Báltico, onde hoje é o norte da Polônia, e foram expulsos 20 milhões de pessoas de suas casas e tinham que se virar para sobreviver. Unruh é o nome de uma ilha alemã ocupada pelos alemães, onde civis vivem e aonde as tropas soviéticas de libertação chegam. E aí os alemães têm que se virar nessa história que se passa logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. Um filme dramático, real, baseado em fatos reais e que nos coloca numa situação muito difícil da consequência da guerra e nos faz pensar nesses êxodos que a gente vive hoje, por exemplo, na Ucrânia, na Síria, no Líbano, não é? O êxodo provocado pela guerra é algo muito traumático. E o foi também em 1945. Unruh, um filme alemão, fala sobre isso. Outro filme que merece atenção é Unruh, uma produção alemã que já estreou nos cinemas e em breve estará disponível nos canais de streaming no Brasil, e é um drama diferente dos grandes épicos de guerra. O filme Unruh, que recebeu o título no Brasil de Uma Infância Alemã, não mostra tanques avançando, praias sendo invadidas ou generais decidindo o destino da Europa. Ele mostra algo talvez mais silencioso, mas profundamente incômodo. O fim da Segunda Guerra vista pelos olhos de uma criança alemã. A história se passa em 1945, na ilha de Amrum, no Mar do Norte. Enquanto o Terceiro Reich desmorona, o menino de 12 anos tenta ajudar a família a sobreviver, pescando, caçando e trabalhando no campo. A guerra parece distante, mas a ideologia nazista está dentro das casas, nas conversas, nas crenças e nos silêncios dos adultos. Um silêncio ensurdecedor. O filme mostra que a derrota da Alemanha não foi apenas militar, foi também moral. Quando a guerra termina, começa outra batalha. A batalha para entender a culpa, a mentira, a colaboração e o peso de ter crescido dentro de um regime criminoso. Unruh, Uma Infância Alemã, não é um filme de guerra no sentido tradicional. É um filme sobre o dia seguinte, sobre o momento em que as bombas param, mas perguntas começam. E talvez seja justamente por isso que ele seja tão importante. Embora seja pontuado por silêncios, é um filme ensurdecedor. Vale muito a pena. Machst du hier mitten in der Nacht in der Prärie? Ich schon noch fein. Und was magerst du, wenn du Höcken schoss? Resumindo, estes filmes que chegarão em breve aos cinemas ou canais de streaming são histórias diferentes, mas todas fazem a mesma pergunta. O que acontece quando a história exige de uma pessoa mais do que ela imaginava suportar? De Gaulle teve que enfrentar a rendição do seu próprio país. Eisenhower teve que decidir o dia D olhando para o céu. A tripulação de Landship teve que sobreviver dentro de um tanque preso na lama. As crianças de Ladoga tiveram que cruzar o gelo para escapar da morte. E o velho Kuzmin teve que escolher entre obedecer ao invasor ou traí-lo. E é por isso que os filmes de guerra continuam fortes. Quando são bem feitos, eles não mostram apenas explosões. Mostram escolhas, medo, memória. Mostram o preço humano por trás dos mapas e das vitórias. E esses novos filmes podem ser portas de entrada para revisitar alguns dos grandes temas da história militar.
a queda da França, a libertação da Normandia, a lama da Primeira Guerra, o cerco de Leningrado e o heroísmo soviético. Aqui no Viagem na História vamos acompanhar esses lançamentos de perto, porque um filme pode emocionar, mas a história exige algo mais. Exige perguntar o que aconteceu de verdade, o que foi alterado, o que foi esquecido e por que essas histórias continuam voltando às telas. Afinal, a guerra termina nos tratados, mas na memória, no cinema e nos campos de batalha, ela nunca desaparece completamente. E é por isso que seguimos viajando pela história. Eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais. Saiu a nova promoção do Viagem na História e a nova camiseta. Olha que beleza de camisa, que cor legal. Uma camisa que você pode usar em qualquer lugar, mas principalmente para viajar conosco no Viagem na História. E essa camisa pode te levar para os campos de batalha da Europa. Adquirindo a camisa em nossa loja virtual, você também recebe um cupom. E esse cupom traz um número, o seu número da sorte, que pode te levar para os campos de batalha da Normandia, da Alemanha, da Itália. Você pode até escolher para onde ir, se o seu número for sorteado. Você adquire essa camisa belíssima, um tecido super gostoso de usar e também concorre a este sorteio. Então corra, aqui está o endereço da nossa loja virtual ou mande uma mensagem pelo WhatsApp, para o nosso WhatsApp, e eu encaminho para você o link da loja. Você adquire a camisa, que é o nosso uniforme de viagem. Nas jornadas do Viagem na História, todo mundo fica uniformizado. Veja aí as imagens. A cada ano a gente muda a camisa e tem muita gente que está colecionando e concorrendo ao pacote de viagem. E além de estar bem vestido, também está concorrendo a este pacote. Imagine você na Normandia por conta do nosso Viagem na História. Aproveite a chance, compra e concorra.